Se prepara que Deus tem uma palavra para você, amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, está aqui a tua filha, Senhor, a tua serva, Senhor, que se preparou para este momento. Nós te pedimos, Espírito Santo, esteja presente com ela. Fala com a tua igreja e com todos que estão escutando através, Pai, da internet, Senhor, das redes sociais. Queremos ouvir a tua voz, Pai. Oh, Senhor, passeia conosco neste jardim, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, Espírito Santo. Usa a tua filha poderosamente. Nos permita, Senhor, que saímos daqui nesta noite alimentados com a tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, boa noite. A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos felizes por estarmos aqui com essa maravilhosa oportunidade. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Os que estão aqui, a equipe de trabalho, Deus abençoe. Ministério de Louvor, pastores, Jonathan, Lucas. Quero agradecer a Deus pela vida de todos, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida de todos que estão conectados conosco através da internet. Amém? Tema da palavra de hoje, nós vamos ser breves. Temos poucos minutos, mas nós queremos muito que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. O tema da palavra de hoje é: não faça comum aquilo que é extraordinário. Glória a Deus. Não faça comum aquilo que é extraordinário. Deus me deu essa palavra, Deus tem falado comigo a respeito deste assunto há um tempo. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, amém? Glória a Deus. No domingo nós tivemos aqui um culto e o presbítero Ítalo, ele trouxe uma palavra para nós a respeito de nós podemos aprender, né? Como que nós podemos atravessar as tribulações, as provações da vida. E ele usou o exemplo do Senhor Jesus e ele ministrou aqui que o Senhor Jesus orava com humildade, com intensidade. Que o Senhor Jesus, ele é o nosso maior exemplo. E nessa noite eu também quero usar o texto, né? Que o Senhor Jesus disse. Eu quero ler com vocês. No livro de Mateus, capítulo 13. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Que essa palavra penetre nos nossos corações. Que essa palavra traga luz e entendimento, que a partir de hoje nós não sejamos mais os mesmos, para a glória de Deus. Que essa palavra possa achar lugar no nosso coração e que ela possa dar frutos. Que o Senhor atinja nessa noite no nosso espírito um lugar para que Ele possa trazer luz, entendimento, e que nós possamos sair dessa noite com essa palavra imprimida nos nossos corações. Não faça comum aquilo que é extraordinário. Guarda esse tema no seu coração. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rachoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Glória a Deus. O Senhor Jesus contou essa parábola e na continuação do capítulo 13 mesmo, lá no versículo 18, ele vai explicar para os seus discípulos o que significava aquela parábola. Então ele começa a explicar e ele diz no versículo 18: atendei vós, pois a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em que lhe chegando a angústia, ou a perseguição, ou por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Irmãos, o Senhor Jesus está revelando aqui um ensinamento tão precioso e tão profundo a respeito da importância da sua palavra. Porque aqui, alguns corações, como ele explica nessa parábola, representando a terra, alguns corações, eles tornaram comum aquilo que era extraordinário. Não valorizaram, porque a semente que o Senhor Jesus disse aqui é a palavra de Deus. E ele diz que aqueles que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno, arrebata o que lhe foi semeado no coração. Irmãos, Satanás ele luta desde sempre para que a palavra de Deus não penetre no coração humano, para roubar essa semente do coração. Então, quando nós recebemos uma palavra, quando você recebe uma palavra de Deus, não deixe ela à beira do caminho. Não seja esse coração que descuidado, deixa ela ali, mas que seja essa terra boa. Aqui, irmãos, tem vários exemplos que o Senhor Jesus diz que essa semente se perdeu. Ela se perdeu por causa das aflições e das perseguições e das angústias. Muitos estão passando por tribulações, por angústia, como nós temos tanto ouvido falar nesses dias. Mas essa semente, irmãos, ela tem que estar no coração, que é uma terra boa, que vai frutificar. Não no solo rochoso, que se alegra, mas não tem raiz, por causa da perseguição e da angústia, logo se escandaliza, logo duvida. O que foi semeado nos espinhos, irmãos, quantos têm desprezado a palavra de Deus por causa dos cuidados dessa vida? A fascinação pelo mundo, pelas riquezas, tem sufocado e tornado essa palavra infrutífera. Mas existem corações que são considerados como uma boa terra. Esses são aqueles que não fazem comum aquilo que é extraordinário. Esses são aqueles que atentam para a voz do Senhor, aqueles que, quando escutam a palavra de Deus, permitem que é produzido no seu coração e no seu ser sede e fome de Deus, desejo de Deus. Irmãos, a palavra do Senhor é algo que define a igreja. A igreja é o povo que é definido pela Bíblia. O que a Bíblia diz é o que o povo de Deus deve ser, é o que o povo de Deus deve pensar, é o que o povo de Deus deve esperar. E nós precisamos estar conectados com essa palavra. Nós precisamos valorizar essa palavra como um tesouro mais precioso do que qualquer outro que possa existir. Porque a palavra de Deus é vida, ela é bússola, ela é luz,
ela é alimento. A palavra do Senhor, ela é muito preciosa. O Senhor Jesus, quando ele estava no deserto sendo tentado pelo diabo, quando Satanás oferece para ele a glória sem a cruz, ele responde para o diabo: está escrito. E ele declara a palavra de Deus, e ali ele derrota Satanás. E nesta noite, nós temos que tomar posse daquilo que Deus entregou para nós. Vamos declarar a palavra. Para isso nós precisamos estar conectados com a palavra, instruídos pela palavra. Nós precisamos mergulhar na palavra do Senhor. Nós precisamos ler e entender as Escrituras, para que o diabo não arrebate dos nossos corações essa semente. Nós temos que entender, irmãos, nós precisamos entender. Não ler e não entender as Escrituras é algo letal. O que quer dizer algo letal? É algo que significa morte. É algo que significa danificação sem conserto. É algo, irmãos, terrível. É algo que foi prejudicado de modo irremediável. Não ter relacionamento com a palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos andar em fé. Nós não podemos andar em vista do que estamos vendo, do que está acontecendo. Nós precisamos andar em fé. E para isso nós precisamos da palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Deixar de estar conectado com a palavra, deixar de saber o que a palavra nos revela, quem somos, o que podemos, mediante ao que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Se nós não sabemos, se nós não estamos com o nosso entendimento aberto pela luz da palavra, é como se nós estivéssemos andando na escuridão. Então nessa noite o Senhor te convida para você, busca a presença do Senhor, busca entendimento do Senhor na Bíblia Sagrada. Essa Bíblia Sagrada, ela não precisa ser atualizada, irmãos. O ser humano é que precisa ser regenerado. Deus, irmãos, Ele é atual. Muitos têm destacado uma frase de Billy Graham, que ele disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai ser publicado amanhã. O Senhor conhece o nosso futuro. O Senhor sabe de todas as coisas. Salmo 119, versículo 11 diz: a tua palavra eu escondi no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Porque, irmãos, a Bíblia, ela vai nos manter afastados do pecado. E isso glorifica ao Senhor. Mas tende bom ânimo. Quando Jesus disse que nós teríamos aflições neste mundo, isso não era motivo de desânimo, porque Ele mesmo disse: tenham bom ânimo. Mas isso era para que nós pudéssemos estar preparados para os dias difíceis. Porque o mais importante, irmãos, é nós sabermos que da mesma forma que Ele disse: neste mundo tereis aflições, é importante nós sabermos que Ele também disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Nós precisamos confiar, irmãos, porque para nós termos forças para atravessar dias difíceis, como nós estamos vivendo nesses dias, essa pandemia é a nossa fonte de alegria, Ele é a nossa fonte de forças. Para isso o Senhor nos convida a examinarmos as Escrituras, porque nela consiste a vida eterna. Nós precisamos estar arraigados na palavra do Senhor. Eu quero fazer com vocês um exercício de criatividade. E eu quero pedir agora que você imagine comigo, se você recebesse hoje, se hoje fosse decretada uma lei, que você tem um prazo de 1 ano, para que você aprenda a falar num outro idioma. E se você no prazo de 1 ano não conseguir aprender a falar fluentemente nesse outro idioma, você será simplesmente exterminado. Isso custará a sua vida, você será eliminado, condenado à morte. E eu te pergunto, o que você faria, irmãos? Automaticamente todos nós correríamos
e começaríamos a estudar. E nós começaríamos a estudar os verbos, nós começaríamos a estudar a gramática dessa nova língua, nós começaríamos a fazer exercícios, nós começaríamos a nos dedicar, lutando contra o tempo, porque em um ano nós teríamos que fazer uma prova, e nós teríamos que passar nessa prova, e isso custaria a nossa vida. Só que muitos de nós não entendemos que é exatamente isso que acontece quando nós não damos valor à palavra de Deus, quando nós fazemos comum aquilo que não é comum, aquilo que é extraordinário. Porque, irmãos, ter relacionamento com a palavra de Deus se trata de vida eterna. É mais precioso do que a nossa vida, que aqui é passageira. Mas nós, irmãos, nós podemos agora, a partir de hoje, orar ao Senhor, pedir para o Senhor: Senhor, nos ajuda, Pai, a aprender o que o Senhor quer nos ensinar através da palavra. Porque examinando as Escrituras, nós vamos ver que ali, no livro de Atos, no capítulo 16, Paulo e Silas cantavam louvores e oravam ao Senhor. Quando nós encontramos isso, Senhor, nas Escrituras Sagradas, nosso coração se enche de alegria e de fé, porque ali o poder de Deus se manifestou. Houve um grande terremoto e os cárceres se abriram. E ali o Senhor operou um milagre, porque ali houve salvação na casa do carcereiro. O nome de Deus foi glorificado. Não esqueça que o propósito das nossas vidas é glorificar o Senhor. Quando nós conhecemos o que a Bíblia diz, nós encontramos ali uma mensagem que diz a respeito de coragem, a respeito de confiança, sobre a vida de Josué e Caleb. Josué e Caleb não se deixaram contaminar pela maioria, mas eles continuaram confiando em Deus. E eles disseram: subamos, o Senhor é conosco. Ainda que tudo diga não, ainda que o cenário pareça ao contrário, Deus está conosco. E Ele certamente nos dará vitória. E quando nós começamos a extrair essas lições para as nossas vidas, a nossa fé, irmãos, ela é multiplicada. E nós começamos a ver que é o mesmo Deus de Josué e Caleb, é o mesmo Deus do apóstolo Paulo, que está comigo e está com você. Mas essa semente não pode ser arrebatada pelo inimigo. Essa semente não pode ser considerada comum. Nós devemos valorizar a palavra do Senhor e saber que ela é alimento para nossas vidas, que é ela que vai nos conduzir em segurança, nos direcionando para que nós não pecamos contra o Senhor. A tua palavra, Senhor, eu escondi no meu coração para não pecar contra Deus. Olha, irmãos, quando nós nos aproximamos da palavra do Senhor, com certeza, irmãos, nós vamos diminuir as chances de cedermos às tentações. Quanto mais espaço tiver a palavra de Deus em nossos corações, menos domínio o pecado terá sobre nós. Quanto mais lemos a sua palavra, mais examinarmos a sua palavra, mais estaremos guardados. Mas essa palavra vai nos examinar e mostrar onde nós precisamos melhorar, para a glória de Deus. Quanto mais guardarmos a palavra do Senhor, mais ela está. Serve a Ele daquele que não serve. Ali nós aprendemos com Jesus que a nossa vontade não deve prevalecer, mas sim a vontade do nosso Pai. E que tudo que nós desejarmos fazer, irmãos, nós possamos estarmos em oração. Não somente estarmos em oração para pedir ao Senhor que conceda aquilo que está no nosso coração, mas que possamos estar em oração para que Ele nos mostre o que está no coração dEle para as nossas vidas. Qual é a vontade dEle para as nossas vidas? Irmãos, em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que o mar esteja revolto, mesmo que a enfermidade chegou, mesmo que às vezes as dificuldades da vida vêm, Deus não está indiferente.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que confiam no Senhor. Eu quero ler com vocês uma palavra que está em Filipenses capítulo 4. Aleluia. Versículo 11. Palavras do apóstolo Paulo. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado de tudo. E em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Que eu e você possamos levantar a nossa voz e dizer: Senhor, eu tudo posso, porque o Senhor me fortalece. Que essa palavra, irmãos, ela não seja apenas algo que seja comunicado a você nessa noite, mas que essa palavra ela penetre na sua alma, no seu espírito, e que ela mude algo dentro do teu coração, que ela produza fé, que você possa nessa hora ter desejo no teu coração de todos os dias se dedicar ao Senhor, para ler a palavra do Senhor, para orar, para buscar a face do Senhor. Se Deus colocou nós reunidos aqui nessa noite, Deus tem um propósito. Ei, não faça comum aquilo que é extraordinário. Não despreze aquilo que Deus está entregando para você e dizendo que é precioso. Tenha tempo com Deus, invista tempo na sua vida espiritual. O Senhor está trabalhando por aqueles que nele esperam. Lá em Isaías 64:4, eu quero ler com vocês esse texto que diz que o Senhor trabalha para todos aqueles que nele esperam. Glória a Deus. Isaías capítulo 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia. Glória a Deus. Ele não mudou. Ele não mudou. Ele trabalha por aquele que nele espera. Mas eu não estou vendo, você não precisa ver. Mas eu não estou entendendo, você não precisa entender. Você precisa apenas crer. Você precisa apenas crer, confiar no Senhor. O Senhor está à procura de corações que confiam nele, independente da circunstância. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. E para encerrar, irmãos, eu quero ler com vocês aqui no livro de 1 João. Leia comigo em nome de Jesus, capítulo 5. Do versículo 1 até o versículo 5 nós vamos ler. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Você crê que Jesus é o Cristo e nascido de Deus? Você crê que Jesus é o Cristo? Se você crê, você é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, ao que o gerou, o nosso Deus Pai, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Por isso, irmãos, que Deus veio nesta noite trazer essa mensagem para o teu coração. Examine as Escrituras e nela você vai descobrir que se nós estamos guardando os mandamentos do Senhor, os ensinamentos do Senhor, este é o amor de Deus em nós.
Por isso, irmãos, nós examinando as Escrituras, nós nos sentimos alegres, porque aqui a palavra do Senhor revela que os mandamentos do Senhor não são penosos. Oh, irmãos, é maravilhoso servir a Deus, não existe nada que se compare, nada que seja mais sublime, mais gratificante do que servir a Deus. Um Deus maravilhoso que se importa com os seus, com o que nós sentimos, com o que nós pensamos, com o desejo do nosso coração. Versículo 4: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E aqui está, irmãos, a nossa vitória. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Então é você que vence o mundo. E essa vitória é o Senhor que garante. E o Senhor não falha, as suas promessas são fiéis e verdadeiras. Glorificado seja o nome do Senhor. Essa, irmãos, é a palavra que o Senhor preparou para você nessa noite. Muitos estão desesperados, muitos não sabem onde encontrar, irmãos, a resposta, a solução. Muitos estão inseguros, com medo das adversidades da vida, tantos problemas. Muitos têm procurado até mesmo tirar a sua própria vida. Mas, irmãos, o suicídio é um gesto de incredulidade. Quando a pessoa é conduzida por esse sentimento, ela está sendo instruída por Satanás. Porque a vontade de tirar a própria vida é demonstração de incredulidade. A pessoa deixou de crer que Deus é poderoso para mudar a situação. Mas nessa noite eu quero declarar que nós somos da fé. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos aqueles que estão olhando para o alvo, que é Jesus Cristo. Que Ele é fiel para cumprir as suas promessas nas nossas vidas. Quero orar com vocês agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, a sua palavra foi ministrada. Que nós possamos valorizar, Senhor, a tua palavra. O Senhor preparou a tua palavra para nós como uma arma de guerra, como uma espada. Nós precisamos estar preparados para enfrentarmos, Senhor, toda e qualquer situação. E nós te pedimos, Senhor, com humildade, a tua palavra, porque nela nós encontramos também direcionamento, que não devemos ser apenas ouvintes, não podemos apenas conhecê-la, mas temos que colocar em prática, sermos operosos praticantes, porque senão nós vamos nos arruinar, nós vamos nos autodestruir, Senhor, porque aquele que conhece a tua palavra e não faz, com muitos açoites é açoitado. Senhor, em nome de Jesus, perdoa, Pai, o tempo que nós passamos, Senhor, preguiçosos, e nos levanta como igreja, Senhor, triunfante, igreja, Senhor, que ama a tua palavra, que ama estar se relacionando contigo através da oração, não para cumprir tabela, não para se sentir, ó Deus, que cumpriu a sua missão, mas que nós possamos nos deleitar, que nós possamos ter prazer de passar tempo contigo, em oração, meditando na tua palavra, aprendendo de ti, porque se nós estivermos aos teus pés, aprendendo de ti, Senhor, nós estaremos escolhendo a melhor parte, a boa parte, aonde Satanás não vai nos enganar com as suas mentiras, aonde ele não vai nos seduzir, Senhor, para tentação alguma, para nos tirarmos da tua presença, aonde estaremos revestidos com a tua armadura. Espírito Santo, fortalece a tua igreja, enche esses corações, Senhor, todos, a começar do meu, dos que estão aqui, daquele que pode me ouvir através da internet. Deus, em nome de Jesus, muda o nosso modo de pensar. Às vezes nós valorizamos tantas coisas, filmes, programas, vídeos,
Tantas coisas, nós perdemos o nosso tempo, olhando o cabelo, olhando roupas, olhando festas, sei lá mais o que, os mais importantes, os mais famosos, o que está na moda. Perdemos tanto tempo, Senhor, nos distraindo com tantas coisas, sendo que muitas vezes estamos morrendo espiritualmente. Senhor, por falta de nos alimentarmos da sua palavra, e ela está tão ao nosso alcance, tão disponível para nós. Nós possamos correr contra o tempo, Senhor, e aprender de Ti, não para nós próprios apenas, mas para que nós possamos salvar a nós e também transmitir essa palavra a todos que precisam de salvação, de restauração, de cura e de libertação. Oramos, Senhor, vivifica-nos. Espírito Santo, nos ajuda a viver de um modo que glorifica o Teu nome. Pedimos a Ti perdão pelas nossas falhas, pedimos a Ti, Senhor, manifesta o Teu poder, transforma-nos à imagem e semelhança de Jesus. Eu te oro, Senhor, te agradeço pela maravilhosa oportunidade de estar aqui, servindo a Tua mesa nessa noite. Obrigado, Pai, que eu possa ser a primeira, Pai, que possa colocar em prática o que foi ministrado aqui. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém, Senhor. Glória a Deus. Obrigada, irmãos. Nós vamos encerrar o culto. Nós estamos numa campanha de 12 quinta-feira, representando cada quinta-feira é um mês. Hoje nós estamos no mês de agosto. Nós vamos estar orando pelo mês de agosto. E por todos que fazem aniversário no mês de agosto, nós vamos estar abençoando em nome de Jesus. Pastor Paulo. Glória a Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. Amém?